Uma junta médica norte-americana publicou em 1986 uma análise clínica da morte de Jesus. De lá para cá, a medicina em todo o mundo tem analisado os relatos bíblicos para dar seu parecer. Afinal, que Jesus morreu na cruz, qualquer um sabe. E saber isso é importante por quê? Bem, sem saber como Jesus morreu, não há como entender por completo o seu sacrifício. Nem certas passagens bíblicas, como por exemplo, como saiu água e sangue após ele ser perfurado. E que tipo de cristãos seríamos se nem entendêssemos o seu sacrifício? E vamos descobrir juntos. Qualquer um sabe que Jesus morreu na cruz, mas nem os cristãos sabem que não foi a cruz que matou Jesus. Aliás, em várias partes do mundo, pessoas são pregadas e suspensas em cruzes como forma de martírio e em poucos dias estão realizando suas tarefas normalmente. Talvez seja uma surpresa para você, mas a crucificação começou mais de 200 anos antes de Jesus, usada principalmente para inimigos políticos. Era feita em massa e tão terrível que nenhum cidadão romano podia ser crucificado. Foi por isso que Paulo, tendo cidadania romana, não foi crucificado. Existiam vários tipos de crucificação, em estacas ou postes, em formato de X, conhecida hoje como Cruz de Santo André, a grega no formato de mais, outra em formato de T, e a cruz chamada de cruz latina, que era a mais comum, uma mistura da cruz em formato de mais e a cruz em formato de T. E provavelmente essa que foi utilizada para Jesus. Aliás, essas diferenças de crucificação têm causado muitas confusões e discussões de pouca importância. O condenado nem sempre era pregado. Muitas vezes ele era amarrado, mas também podia ser pregado em árvores, muros e paredes. Na verdade, a crucificação não foi feita para matar, e sim como forma de tortura, pois o mais comum era que o condenado morresse depois de dias por desidratação, ou seja, falta de água após dias de agonia ao sol ou hipotermia nos dias frios. Mas a agonia de Jesus começou 18 horas antes da crucificação, ainda no Getsêmani, pois foi tão grande a sua agonia do que ia enfrentar que Jesus suou sangue. Provavelmente você não sabe, mas suar sangue é um fenômeno raríssimo que a medicina nomeou como hematidrose e ocorre quando o estresse é muito alto e as veias da cabeça se rompem e o sangue se mistura ao suor. Para piorar, essa condição deixa a pele muito sensível à dor. É como se você tomasse um tapa nas costas depois de ficar queimado no sol da praia. No Getsêmani, Jesus foi preso e levado a um julgamento ilegal. Durante esse tempo, ele sofreu várias agressões. Se hoje isso acontece a todo momento nas operações policiais que vemos na TV, imaginem naquela época. Em seguida, Jesus passou pelo que podemos chamar de total atrocidade. Muitas pessoas acham que Jesus foi chicoteado, mas o açoite é muito diferente. No açoite são colocados pregos e ponta de ossos na ponta das tiras. Com isso, cada golpe arranca um pedaço de pele, fazendo com que os ossos das costelas ficassem expostos, e era comum a vítima ficar com o baço e o fígado lacerados. Jesus foi açoitado 39 vezes. O passo seguinte foi quando Jesus recebeu uma coroa de espinhos longos que penetraram tão fundo no seu couro cabeludo que atingiram nervos que causam dor constante e muito sangramento. A dor seria tanta que para alguns médicos nem a morfina faria efeito. Na descrição estão alguns artigos, inclusive de médicos, sobre esse assunto. Ainda antes da crucificação, Jesus teria que andar entre 500 a 1.200 metros carregando o braço da cruz e não a cruz inteira.
Esse braço era chamado de patíbulum e pesava entre 20 a 30 quilos, peso suficiente para que ele desmaiasse com esforço, afinal ele já teria perdido muito sangue até ali. A cruz completa mesmo pesava em torno de 150 quilos e sua haste principal já ficava esperando no local de crucificação, o que explica por que alguns acham que ele foi crucificado em uma estaca, poste, e outros acham que ele carregou a cruz completa. Durante esse tempo, os tecidos da roupa de Jesus teriam grudado nos músculos, ossos e nervos expostos e ensanguentados, e podemos ter certeza que sua roupa foi arrancada de forma violenta. Finalmente, a crucificação inicia. Os pregos com mais de 12 centímetros eram introduzidos em locais estratégicos e rompiam parcialmente e pressionando os centros nervosos principais das mãos e dos pés. Isso causava uma dor tão lancinante que a crucificação deu a origem à palavra excruciante, que significa a dor que vem da cruz. Depois de ser fixado na cruz, Jesus ainda teria recebido diversos impactos durante a movimentação e ajuste da sua posição e da cruz. Com base em experimentos da Segunda Guerra e em simulações feitas com voluntários amarrados, a posição na cruz causava constantes cãibras nas pernas, braços e abdômen, causando pressão nos pulmões e dificultando a respiração. No caso de Jesus, para que ele pudesse respirar, ele precisava fazer força com os pés e as mãos pregadas para levantar o corpo e inspirar, raspando as costas com os músculos e ossos expostos na madeira da cruz. O ar entrava, mas saía com muita dificuldade, causando o acúmulo de gás carbônico nos pulmões. Dessa forma, os pulmões começaram a inchar, mas Jesus continuava fazendo força não só para respirar, mas porque ele falaria 7 vezes na cruz, inclusive pedindo perdão para seus carrascos. Com a perca de sangue desde os açoites, para repor os líquidos perdidos, o corpo de Jesus teria feito ele sentir muita sede. Uma das únicas reclamações que Jesus fez: tenho sede. João, capítulo 19, versículo 28. Devido aos espancamentos, esforço físico e pulmões inchados, Jesus teria desenvolvido um derrame pleural que causa acúmulo de líquido transparente em volta dos pulmões, o que visivelmente pareceria água. Com dificuldade de respirar e sofrendo hemorragias, seu coração começou a enfraquecer. Jesus não conseguia mais levantar o corpo para respirar, passando a ter choque hipovolêmico e derrame pericárdico, que, simplificando, significa insuficiência cardíaca e respiratória, que foram o que causaram a sua morte. Sem o ar entrando, seus pulmões se encheram com sangue das hemorragias, envolvido por líquido transparente. Por esse motivo, para a Associação dos Médicos Americanos, é que Jesus já estaria clinicamente morto quando foi perfurado pela lança, pois só após estar morto é que o sangue e o líquido transparente, a água vista pelos evangelistas, poderia se acumular. Por isso, para a medicina, qualquer possibilidade de ter sobrevivido à crucificação contraria todo o entendimento médico da ciência, tornando absurda qualquer teoria contrária. Para completar, embora não fossem médicos, os carrascos romanos eram especialistas em matar. Se algum prisioneiro sobrevivesse, eles mesmos seriam mortos. E não há nenhum relato, nem mesmo boato, de qualquer sobrevivente nas crucificações romanas. Sei que muitos podem pensar que muitas pessoas passam por grandes sofrimentos físicos em diversas partes do mundo. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez diversas pessoas serem mortas por cachorros, por exemplo. Facções no Brasil matam pessoas queimadas em pneus. Mas Jesus passou pelo pior que o ser humano pode realizar e, diferente de qualquer outro ser humano,
Passou por uma verdadeira atrocidade, de forma mansa, sem reclamar, sem tentar fugir ou mesmo tentar se defender. E não hesitou em perdoar ainda na cruz aqueles que tinham moído seu corpo. Jesus deixou uma demonstração de amor que ainda hoje pouco entendemos. Evangélicos na internet condenando seus irmãos ao inferno, decidindo quem deve ou não entrar no céu. Líderes religiosos um contra os outros. Igrejas como times de futebol chacoalhando suas bandeiras para ver quem consegue mais fiéis e arrecadar mais dinheiro. Mas imagina Jesus hoje vivo, com toda a sua doçura e amor, dizendo: perdoa-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem.